Todos vocês têm que aceitar aí a gravação, tá bom? Bom, vamos lá. A gente estava falando nas duas últimas aulas sobre a Lei 5.991, mais os aspectos e modificações da 13.021, tá? E não tem problema não, Karen. Qualquer coisa, a aula fica gravada, eu disponibilizo ela depois no YouTube para assistir. Não tem problema não, tá? E tem uma videoaula completa também que eu já disponibilizei para vocês. Eu vou terminar a 5.991 hoje e vou comentar alguns aspectos da 344 da 20, porque a gente vai falar de receituário também, tá bom? Então, vamos lá. Deixem o áudio de vocês desabilitado, tá? Abram. Thelminha, põe teu áudio no mudo, vou te silenciar. Pronto. Tá? Então, para a gente poder realizar comércio, distribuição ou qualquer outra atividade relacionada a produtos para a saúde, todo estabelecimento, ele precisa ter um licenciamento, tá? Esse licenciamento, ele condiz uma série de etapas. Então, tem que ter a constituição da empresa, tá? E dentro do que diz o direito civil, lá, a constituição com o CNPJ, devem existir as questões relacionadas aos aspectos sanitários, que é o que diz a Lei 5.991, tá? E tem que também ser feito a determinação das propriedades de acordo com as atividades que serão realizadas, que isso é uma das atribuições do Conselho, que é o que diz a Lei 3.820, tá? Então, tanto a fiscalização profissional quanto a concessão das atividades que são determinadas, tá? É pelo Conselho, e as questões sanitárias trata a Vigilância Sanitária Estadual Municipal junto com a Anvisa, tá? Para a gente poder fazer o licenciamento, toda empresa farmacêutica, seja uma indústria, seja uma distribuidora, seja uma farmácia hospitalar, seja uma farmácia magistral, né, farmácia com e sem manipulação, a gente tem essas questões hoje, tá? A farmácia sem manipulação é a drogaria, né, o conceito antigo, que foi alterado pela 13021, e a gente viu aí que a 13021, né, um dos principais modificações é a questão da necessidade do farmacêutico, né, na assistência do estabelecimento. Então, todo estabelecimento farmacêutico, dentre esses que eu citei para vocês, eles requerem um profissional técnico, né, o responsável técnico, que tem que ser um farmacêutico. Outras empresas que têm atividades similares, mas não fim, por exemplo, né, indústria de produção de insumos ativos. Vocês vão olhar quando vocês chegarem na farmacotécnica, tecnologia e controle. Né? Dependendo do tipo de insumo farmacêutico, por exemplo, farmoquímico, o responsável técnico ele não necessariamente precisa ser um farmacêutico, mas se ela for uma empresa farmacêutica, por exemplo, for produzir medicamento, aí ela depende do farmacêutico. Se for uma empresa de cosméticos, aí pode assumir o químico, pode assumir o farmacêutico, e assim sucessivamente. Então, tem áreas que são privativas, quem determina a questão das atividades que são privativas é o Conselho Federal de Farmácia, através das resoluções, tá? Para cada área. Então, se vocês forem ver lá no conselho, né, vocês devem ter visto a introdução às ciências farmacêuticas, a gente tem mais de 78 áreas de atuação do farmacêutico e existem algumas que são específicas, que a gente chama de privativas. Então, para essas empresas, né, tudo que envolve farmácia diretamente ou medicamentos diretamente requer a necessidade de um profissional que a gente viu na aula passada, que é o farmacêutico. Tá? Inclusive, houveram alterações na 5.991 pela 13.021/2014. Tá? Para a gente poder licenciar um estabelecimento, né, a gente precisa aí. Então, quem são os estabelecimentos que precisam desse licenciamento? Né? Qualquer comércio, qualquer local de dispensação, qualquer local de distribuição, importação, exportação, drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos, né? Exercido somente por empresas que estão licenciadas pelo órgão sanitário competente do Estado, Distrito Federal dos territórios, ou seja, são as vigilâncias, né,
estaduais que devem expedir as licenças, a autorização de funcionamento de empresa, tá? Para o estabelecimento, para que ele possa realizar suas atividades em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia, que vai determinar quais são as atividades que aquele estabelecimento ele pode realizar. Então, muito importante. Muito provavelmente, quando vocês formarem, o primeiro local de trabalho de vocês deve ser uma farmácia sem manipulação. Então, geralmente, esse é a principal área que vocês começam, e depois vocês vão para as outras áreas, análises clínicas, manipulação, indústria e assim sucessivamente, tá? A primeira coisa que vocês têm que checar quando vocês forem assumir a responsabilidade técnica por esse estabelecimento é exatamente as questões sanitárias, se a empresa está regular, né? Em geral, as grandes redes de farmácia não tem muito problema, porque elas seguem a legislação corretamente nesse aspecto, né? Mas farmácias menores, que não são de redes, tá? É importante que vocês chequem, tá? A documentação, que vocês chequem, porque cada licenciamento ele tem um prazo. Eu vou mostrar para vocês lá, por exemplo. Toda vez que vocês licenciarem uma farmácia com manipulação, uma farmácia hospitalar, uma distribuidora, o registro dela, né, ele dura um ano, e vocês têm que renovar a cada um ano, e existe um prazo, são 120 dias, né, tem que ser pedido aí com antecedência, exatamente a revalidação desse certificado, tá, dessa autorização de funcionamento que a gente chama de AF, né, a autorização de funcionamento de empresa. Então é muito importante que toda vez que vocês assumirem um novo local, vocês chequem, né, a regularidade sanitária desse local, para vocês não estarem trabalhando num estabelecimento que não está regular, né, junto à questão sanitária ou aos órgãos sanitários. Então é importante a gente levar em consideração isso. O pedido de licença, a autorização de funcionamento de empresa, ele é prova de constituição que a empresa existe, prova de relação contratual entre a empresa e o responsável técnico. Então aí entram as questões trabalhistas. Se você trabalha numa empresa que não tem registro, né, é mais difícil de que você comprovar o vínculo empregatício em termos de direito trabalhista, então tem que ter bastante cuidado, tá, para vocês não trabalharem e depois não receberem os direitos trabalhistas de vocês. E ela tem as questões relacionadas à habilitação legal, né, do responsável técnico, que é expedido pelo Conselho Regional de Farmácia. Lembrem-se que para assumir um estabelecimento que requer farmacêutico, vocês têm que estar devidamente registrados no Conselho Regional de Farmácia, tá? Quais são as condições para a gente pedir a licença, né? Primeiro, local conveniente sobre o aspecto sanitário. Então, o local para o desenvolvimento, para vocês terem noção, toda vez que a gente vai, por exemplo, a gente viu aí a Drogazil, né? Vou usar como exemplo. Ela abriu várias farmácias. Quando ela vai abrir, ela submete à vigilância sanitária uma planta, né? Então ela mostra, dependendo das atividades que ela for realizar, por exemplo, se for realizar serviços farmacêuticos, que está previsto lá na resolução 34, na resolução 44/2009, né? Administração de injetáveis, nebulização, serviços que são permitidos. Ela tem que ter um ambulatório, e isso tem que constar na planta, assim como outros serviços. Se ela for manipular, ela tem que ter lá os laboratórios de controle de qualidade, ela tem que ter lá as áreas de manipulação, áreas de guarda de local. Vocês vão olhar isso quando vocês chegarem lá na farmacotécnica e no controle de qualidade. Não vou me ater especificamente isso, porque vocês olham comigo no controle essa questão dos aspectos legais, tá? Mas o que é importante? Que, primeiro, a gente tem que ter uma localização conveniente sobre o aspecto sanitário. Então, a vigilância sanitária, ela que vai te dizer se o local que você está, né, planejando para colocar as suas atividades farmacêuticas, se ele é adequado, né, do ponto de vista sanitário, que a gente chama de boas práticas, tá? Então, vocês vão olhar muito, vão escutar muito esse termo, tá? Então, boas práticas de dispensação, boas práticas de fabricação, boas práticas de distribuição, boas práticas de transporte, tá? Então, vocês vão observar, e é a vigilância sanitária que vai dizer para você se aquela estrutura, se aquele local ele é adequado ou não para o exercício, né, para o desenvolvimento daquelas atividades, tá? Então, vocês têm que ter lá instalações independentes, equipamentos que satisfaçam os requisitos técnicos, dependendo do tipo de atividade que vocês forem exercer, tanto para manipulação quanto para comercialização. Então, por exemplo, né, para a indústria, tem lá a resolução de 17, perdão, 17 não, a resolução 10 de 2019, que fala sobre boas práticas de fabricação. Então, tem lá um item, né, um capítulo só falando sobre
Infraestrutura. Para a farmácia de manipulação, tem a resolução 67/07, que diz todos os estabelecimentos e estrutura para farmácia de manipulação. Para a drogaria, a resolução 44/09, que fala sobre boas práticas de dispensação, e assim sucessivamente, tá? É importante aí que a 13021, né, ela fala aqui no item C, que é a assistência do técnico responsável, né, de que trata o artigo 15 e seus parágrafos, né, é necessário e obrigatório. Então, não tem mais essa questão de você abrir um estabelecimento farmacêutico sem contar, né, com a assistência técnica desse farmacêutico. Então, é importante aí que lá na constituição do registro da empresa, a empresa já tenha um profissional contratado para ser o responsável por todo o processo e gerenciamento de assistência para aquele estabelecimento farmacêutico, tá? Então é importante a gente lembrar dessas condições, tá? Parágrafo único, né? Legislação supletiva dos Estados do Distrito Federal, ele diz assim, né? Ele pode reduzir a exigência sobre instalação e equipamentos para o licenciamento, né? De estabelecimento destinado à assistência farmacêutica no perímetro suburbano ou rural, tá? Mas diminuir as exigências também restringe as atividades que aquele estabelecimento ele pode realizar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, não é porque eu vou abrir uma farmácia no interior, tá? Que eu quero fazer lá a prestação de serviços farmacêuticos, como, por exemplo, administração de injetáveis, que eu não sou obrigado a ter um ambulatório. Eu sou obrigado lá a ter um ambulatório, podem ser concedidas algumas concessões, mas eu tenho que ter a estrutura para a realização desse trabalho. Tá? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Tá? A licença ela vai ser expedida depois da verificação. Professor, como é que a vigilância sanitária ela realiza essa verificação? Ela faz um negócio que a gente chama de auditoria, né? São as fiscalizações. Ela vai lá, você coloca no papel, atende os requisitos, diz o que você vai ter, mas ela vai lá no teu estabelecimento te fiscalizar antes da abertura e durante o funcionamento do teu estabelecimento. É o que as vigilâncias sanitárias fazem. Elas vão lá para saber se você, né, tá de fato o que você está dizendo teoricamente no papel, se de fato você tem aquela estrutura e isso é necessário. Então existem legislações, tá, baseados lá nas questões das normas sanitárias. A gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai ver um pouquinho da 344, a gente vai ver um pouquinho da 44 e da 6370, que fala sobre as questões sanitárias. Então é importante aí que a gente só pode iniciar o funcionamento da empresa depois que a gente tem o aval da vigilância sanitária, tá? Beleza, aí a vigilância sanitária emite e diz assim, olha, beleza, essa empresa pode realizar os seus serviços, ela pode lá fazer o comércio, ela pode fazer a manipulação, ela pode fazer a produção, ela pode importar, ela pode exportar. Tá lá a licença. Essa licença, né, ela tem validade de 12 meses, um ano. Então tá aqui no artigo 25, tá? Anualmente, vocês têm que fazer o pedido de revalidação da licença, tá? Como eu disse aqui para vocês, como eu falei anteriormente, professor, qual é o prazo para eu poder solicitar? Tem que ter bastante cuidado, né? Então, vocês têm que solicitar a revalidação 120 dias, né? Então, 120 dias dá aí para a gente 4 meses. Então, por exemplo, se a empresa começou a funcionar em janeiro, né? Quando chegar ali perto do mês de setembro, outubro, você já tem que dar entrada na vigilância sanitária solicitando, né, a revalidação da AF, tá? Se vocês perderem esse prazo, aí vocês vão ter lá as sanções, pode ter multa, pode ter a não expedição da licença. E lembra, sem licença não tem funcionamento, então é muito importante. Esse aqui é um dos pontos muito importantes do RT, tá? Ele não pode deixar as licenças vencerem, então ele tem que ficar atento aí, quando é que é o prazo de validade de cada licença, autorização especial, que é a da portaria 344, tá? Junto com a autorização de funcionamento e as outras licenças, corpo de bombeiros e assim sucessivamente, tá? Dependendo do tipo de atividade que seja realizada, essas licenças elas precisam estar em dia, tá? Se vocês tiverem com uma licença vencida e a vigilância sanitária fizer a fiscalização, vocês vão receber um auto de infração e podem ter lá as penalidades, né? Multa, pode ter lá suspensão temporária das atividades e até mesmo, né, a cassação da licença. Então é muito, muito, muito importante que vocês, como responsável técnico, né, se atentem às licenças e aos prazos, né, estabelecidos, tá?
A revalidação ela será concedida, né, após nova fiscalização. Então, o cara vai lá, o pessoal da Vigilância Sanitária vai lá novamente. Tá? Então, geralmente, vocês vão receber fiscalização uma, duas vezes por ano. Uma dessas fiscalizações ela é uma fiscalização de revalidação. A outra pode ser uma fiscalização de rotina. Se houver denúncia, né, vocês podem receber uma fiscalização, pode receber mais de duas fiscalizações por ano, né? Mas em geral, cada estabelecimento recebe aí uma a duas fiscalizações da vigilância sanitária aí, para exatamente verificar as condições sanitárias da questão, tá? Lícia, vamos lá, né? Pergunta interessante. A fiscalização ela é agendada? Quando é uma fiscalização de rotina, sim. Então a vigilância sanitária avisa para você quando ela vai. Quando é uma fiscalização de denúncia, alguém denunciou o teu estabelecimento porque ou não tem condições sanitárias, ou porque você está fazendo algo que não é daquele estabelecimento, aí a fiscalização é de surpresa, exatamente, né? Que é para o estabelecimento não maquiar, vamos assim dizer, né? Expectativa e realidade. Era para todo mundo trabalhar direitinho. Mas nem todo mundo trabalha direitinho, né? Então, eles dão meio que uma maquiada no estabelecimento para vigilância sanitária. Então, quando é uma fiscalização de rotina, sim, tem um agendamento. Você avisa, você sabe quando você vai receber a fiscalização. Agora, quando há denúncia, aí eles chegam de surpresa lá e não tem esse negócio de peraí, não tem peraí não. Vigilância chegou, ela vai te auditar, tá? Então, a pergunta é bem interessante, tá? Só tomar água aqui, um minutinho. Não, não tem. Mas apesar de tudo isso, sempre o brasileiro é fogo, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre arruma alguma coisa. Vou contar uma história que aconteceu num local que eu trabalhei numa indústria, e era um parque industrial. E a gente tinha lá a área de produção, tinha a área do laboratório, tinha um controle de pragas, é uma das coisas que eles olham lá, né? Questão de roedores, insetos. Aí a gente tinha um refeitório, essa história é engraçada. E a gente, né, nunca teve problema, assim, sempre teve a questão relacionada a controle de pragas, né, que a gente chama, tá lá previsto dentro do nosso manual de boas práticas. A gente nunca teve problema, tá? Assim, pombo, rato, coisa, nunca teve problema. E uma vez a gente estava recebendo uma fiscalização da Anvisa. Cara, um gato pulou o muro da fábrica e foi para produção. Vocês acreditam nisso? E era a gente correndo atrás desse gato. E o pessoal da fiscalização querendo descer, e o gato entrando dentro, por trás de equipamento, e o povo vai atrás do gato, corre atrás do gato, não deixa a inspeção olhar, porque se a inspeção chegasse a olhar, ela ia achar, né, que nosso controle de praga não era eficiente. Então foi uma coisa agoniante, né, e ao mesmo tempo engraçada. Depois a gente estava sorrindo, porque nunca teve problema. E no dia da fiscalização, o gato resolveu pular o muro e ir para a área de produção, tá? Então foi um Deus nos acuda. Mas, né, tudo deu certo no final, graças a Deus, o gato conseguiu sair e não teve problema, tá? Mas aí a gente teve, a empresa ela teve alguns cuidados, tipo, aumentar o muro, né, as questões relacionadas. Não, numa fiscalização, Lícia, gato não é uma bênção, tá? Gato é uma praga. E assim sucessivamente, tá? Então, a gente só pode, né, realizar aí os nossos exercícios, tá? Se tiverem as condições sanitárias, a gente recebeu o aval, né? Transferência de propriedade, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa, uma farmácia minha, aí eu resolvi, né, transferir, vou vender minha empresa, né? Ele não interrompe o prazo de validade, a licença ela permanece, só que é necessário, né? Então, por exemplo, eu constituí lá minha farmacinha, aí minha licença tem 6 meses para vencer e eu resolvi vender a farmácia para uma outra pessoa. Recebi uma proposta, resolvi vender a farmácia. Eu faço a venda e comunico, é importante, né? Porque vai existir uma alteração da razão social ou do nome do estabelecimento, tá? E é necessário comunicar. Então, é obrigatória a comunicação, né, da vigilância sanitária para que sejam feitas as alterações necessárias. Então, isso é necessário, mas isso não cancela a licença dela. Então, quando eu vendo com a licença ainda em andamento, tá? Então, o novo dono, ele não precisa pedir uma nova licença, ele usa o tempo que aquela licença tem, e quando a licença for vencer, ele pede a renovação da licença, isso é importante, né? Se o estabelecimento mudar de local, né, aí o que, que vai acontecer? Se ele estiver mudando a estrutura física, por exemplo, minha farmácia é no bairro da Coab, eu vou mudar ela agora para o bairro da Coama.
né, eu preciso fazer todo o processo de revalidação, tá? Então, o que o artigo 28 ele diz, né? Mudança do estabelecimento para local diverso, previsto no licenciamento, dependerá de licença prévia do órgão sanitário. Então, a vigilância que vai dizer, olha, eu vou trocar da Coab para a Coama. A vigilância vai lá, faz a fiscalização e diz assim, ó, beleza, você pode mudar para cá. Então, tem que ter, né, sempre as comunicações prévias aí da vigilância sanitária de mudança de qualquer coisa tem que ser comunicado, porque os órgãos sanitários eles precisam estar cientes, tá? Então, é importante que a gente leve em consideração isso aí. Artigo 29, né? Posto de medicamento, que a gente já viu, né? Terá condições de licenciamento estabelecidos de acordo com a legislação supletiva, né? De estados e Distrito Federal. Então, a gente tem os chamados postos de medicamento, que às vezes a gente encontra em bairros, em unidades de saúde, ele tem uma legislação específica lá para eles, né? Tanto que alguns postos não contam com a presença do farmacêutico, porque eles têm condições especiais, tá? Então, isso tem uma norma, tá? Que é o que rege aí as farmácias hospitalares, os postos de saúde e as clínicas, tá? Que exatamente fala sobre essa questão do licenciamento para os postos, né? Essa questão aqui do artigo 30, né? Ele não tem mais, a gente não tem mais unidade volante, né? Como eu falei para vocês, a lei é de 73, as unidades volantes eram aquelas farmácias móveis para os locais, para os municípios que não tinham farmácia, tá? Hoje, como tem essa questão tinha, né, a questão da lei ainda, a questão dos postos móveis, isso acabava quando aquele município ele tinha a constituição de uma farmácia. Como hoje praticamente todos os municípios do Brasil eles contam com uma farmácia, né? Como eu falei para vocês, as exceções são aqueles locais mais distantes dentro da Amazônia, ali onde tem tribos indígenas, etc. e tal, mas aí tem os postos que as próprias Forças Armadas elas levam os medicamentos, tá? Então, essa questão do artigo 30, eu não vou comentar porque ela praticamente está em desuso, né? Mesma coisa vale aí para o inciso primeiro, dispensação será realizada em meio de transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustres, né, que são lagoas ou aéreos que possam possuam condições adequadas à guarda do medicamento. A licença prevista nesse artigo será concedida a título provisório e cancelada tão logo se estabeleça uma farmácia na região. Então, como praticamente todos os municípios brasileiros já contam, né, com uma farmácia, então esse artigo ele praticamente não tem mais efeito, tá? Controle estatístico, existe a questão da nacionalidade, da questão estatística, né, dos produtos licenciados, né? Então a gente tem aqui, para efeito de controle estatístico, o órgão sanitário competente, Estado, município, Distrito Federal, enviará ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, até 30 de junho, a relação numérica dos licenciamentos, tá? E revalidações e baixas para essas empresas. Hoje a gente já tem um sistema informatizado, tá? Então o próprio conselho, junto com as vigilâncias sanitárias, eles conseguem mandar de forma online, né, em tempo real, os estabelecimentos que estão ativos, os que estão em fase de recenseamento, né, relicenciamento, e os que deram baixa. Der baixa são os que encerram suas atividades. Tá? Então, a gente tem essa questão, ela é feita hoje de modo online. Tá? Então, é tudo mais rápido. Né? Artigo 32, ele fala o quê? As licenças, elas poderão ser suspensas, cassadas ou canceladas no interesse da saúde pública, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, assegurado o direito de defesa em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário. Então, funciona assim. Se a vigilância sanitária vai lá no teu estabelecimento, né, e por algum motivo o teu estabelecimento não atende lá as regras sanitárias, né, o que a vigilância sanitária ela pode fazer? Ela pode te conceder um tempo para que você possa se adequar, geralmente quando são processos menores. Por exemplo, teu farmacêutico pediu demissão ou saiu da empresa. Você tem um prazo de 30 dias, né, para poder fazer a contratação de um novo farmacêutico. Professor, isso vai fazer com que a minha farmácia feche? Não, desde que você esteja dentro do prazo de 30 dias. Mas caso a vigilância sanitária cheque, por exemplo, né, tua equipe manipula sem os devidos EPIs ou não tem as estruturas físicas, tem lá infiltrações, mofo, o material ele é guardado em local inadequado, não existe separação, segregação de produto reprovado e aprovado, ou seja, se a vigilância sanitária lá perceber que o teu estabelecimento ele é um risco para a saúde pública, né, ela vai fazer um relatório
Lógico que vai ser dado o prazo para você fazer a sua defesa, mas ela pode cassar a tua licença, né? Então, ela pode cancelar, ela pode cassar e ela pode suspender. Professor, quais são, né, as diferenças entre suspender, cassação e cancelamento, né? A suspensão, ela é temporária. Então, lá ela pode dizer assim, olha, eu vou te dar um prazo para você se readequar, mas você não pode funcionar por esse prazo aqui. Exemplo, né? O farmacêutico lá que foi demitido. A empresa ela tem 30 dias. Beleza. Durante esses 30 dias, ela pode fazer a dispensação, ela pode fazer o aviamento de receita, mas ela não pode fazer os serviços farmacêuticos. Por exemplo, atenção farmacêutica, administração de injetáveis, etc., porque precisa da presença do farmacêutico, tá? Dispensação de produtos controlados e assim sucessivamente. E deu os 30 dias, a empresa não contratou um farmacêutico. Aí a vigilância vai lá e diz assim, olha, 30 dias, cadê? Tem um farmacêutico? Não. Ó, então eu vou suspender a tua atividade até que você contrate um novo profissional. Então, a suspensão ela é temporária. A cassação ou o cancelamento funciona assim, né? Aquela empresa, ela é, está lá e ela é um risco para a saúde pública. Então, como a lei determina que as atividades elas têm que ser realizadas, né, com registros, né, com estabelecimentos registrados, o que, que ela vai fazer para impedir que você continue a manter as suas atividades? Ela vai cassar a tua licença. O que, que significa cassar? A tua licença lá tem ainda 6 meses e ela descobriu que você não está adequado sanitariamente, ela vai, né, cassar a tua licença. Significa que se você perdeu a licença, tá? O que, que vai acontecer? Você não pode mais realizar aquela atividade enquanto você não tiver a sua licença. O cancelamento, diferente da cassação, né? O cancelamento é quando a empresa ela não quer mais funcionar. A empresa está lá, aí época de Covid, pequeno empresário ficou ruim, não tem como manter a empresa. O que, que ele vai fazer? Ele pode ir lá e pede para cancelar. Professor, mas por que, que ele não deixa a empresa funcionando? Porque se ele deixar a empresa funcionando, existem as questões legais, né, relacionadas a pagamento de impostos, pagamento, né, para as licenças. Então, ele vai ficar pagando por uma coisa que ele não está usufruindo. Aí ele pode pedir o cancelamento, tá, da sua licença. Então, o cancelamento ele é voluntário, tá? Então, a cassação ela é feita pela vigilância, risco, e o cancelamento ele é feito pelo dono da empresa ou pelo responsável técnico, tá? Ele pede o cancelamento das atividades, tá? Então, ele pode pedir esses dois casos, tá? Então, são os casos que a gente pode realizar aí, né? Artigo 33. Estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de 120 dias terá automaticamente sua licença só cancelada. Então, se o estabelecimento lá fechou para uma reforma, a reforma vai durar mais de 120 dias, tá? Então, licença cancelada. A vigilância sanitária estabeleceu lá a suspensão temporária, mas o estabelecimento não conseguiu se adequar às necessidades da vigilância sanitária. Ultrapassou 120 dias, licença cancelada e assim sucessivamente, tá? Então, são questões que tem que ficar bastante atento aí para não perder a licença do estabelecimento, tá? Sem licença, você não pode desenvolver aquela atividade, tá? Artigo 34. Estabelecimentos referidos no artigo 10 e 11, né, poderão manter sucursais e filiais para que efeito de licenciamento, ou seja, eu posso ter um estabelecimento, uma farmácia com manipulação, uma farmácia sem manipulação, e posso fazer as minhas filiais. Só que as filiais, né, elas não recebem a licença da matriz. Cada filial, cada sucursal, ela é um estabelecimento autônomo e, consequentemente, ela tem que se submeter aos processos legais. Vou dar um exemplo para vocês de laboratório de análises clínicas, né? Então, o que que os laboratórios hoje em dia eles têm feito? Eles têm o laboratório central, né? A mesma coisa acontece para as farmácias com manipulação. Eles têm o local central, onde eles desenvolvem a maioria das atividades, realizam os exames, né? Ou manipulam os medicamentos, mas ele pode gerar postos de coleta, né? De produtos lá. O cara pode ir lá ter o laboratório dele pode ficar no centro e ele pode abrir um posto de coleta ali na Liberdade, um posto de coleta no Maranhão Novo, um posto de coleta no Sacavém, tá? Que são filiais. Tá? Ela não realiza todas as atividades, mas ela realiza algumas atividades. Esses postos, eles têm que ser submetidos normalmente ao processo de vigilância sanitária. Então, a vigilância vai olhar se está adequado, se tem a estrutura necessária, se tem os profissionais
necessárias. Então, abrir uma filial não estende a tua licença para aquela filial. Ela é considerada, né, como um estabelecimento autônomo, à parte, tá? Compartilha o mesmo CNPJ, mas em termos de fiscalização, ela é um estabelecimento autônomo, tá? Então é importante levar em consideração isso aí. Receituário, né? Então, assim como a assistência é uma das partes mais importantes para a gente, né? O que a gente pode fazer no estabelecimento farmacêutico, e inclusive a questão da responsabilidade técnica, um dos capítulos que eu acho muito importante aí para a gente é o receituário. É legal que eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Quem já trabalha com farmácia, vocês vão olhar e vão dizer assim, gente, mas eu estou cometendo um monte de ilegalidade. Exatamente, é engraçado, né? A principal é, professor, por que que os médicos não escrevem direito? Porque as receitas são ilegíveis. Vou frisar, porque a culpa é nossa, né? Porque existe um dispositivo legal, que é a própria Lei 5991, que estabelece isso. É engraçado que às vezes vocês me perguntam, professor, mas não tem nenhuma lei que obriga o médico a escrever legível? Tem. Ah, mas essa lei é nova, né? Eu falei, aí eu sempre falo, não, ela é de 1973. Então a gente vai ver isso aqui, ó. Tá bem aí, ó. Artigo 35, inclusive, caso vocês queiram se recusar a atender uma receita, vocês podem justificar legalmente baseado no artigo 35, tá? Então, importante aí. Primeiro, vocês sabem me dizer qual é a diferença de receita para prescrição? É tudo a mesma coisa? São sinônimos ou são coisas diferentes? Se vocês puderem abrir o áudio para me explicar, eu agradeceria. É o tempo que eu vou tomar água. Então, quem souber me dizer aí, pode, se não tiver, quiser abrir o áudio, pode explicar no chat. Queria que vocês me dissessem aí o que é receita e o que é prescrição. Todo mundo dormindo, ninguém sabe. Oi, pode falar. Professor, a receita, a receita é o documento e a prescrição é o que está escrito na receita. É a ordem do que tem que ser feito. Isso. Alguém prestou atenção nas aulas presenciais, né, que eu comentei com vocês em turma. Exatamente isso, Lícia. A receita, ela é o Certo. documento. Uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente vai trabalhar, eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Mas eu vou adiantar. Quando a gente trabalha, tá, com produtos controlados, a gente tem dois conceitos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, 2 minutinhos, tá? Muita gente com essa questão aí da Covid, né? Muita gente veio me perguntar dúvida, principalmente aí amigos médicos, né? Porque, por exemplo, alguns medicamentos que são utilizados aí para o tratamento da Covid, né? Eles passaram a ter controle especial, tá? E lá no controle especial, a gente tem duas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês na aula específica de 344, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar logo aqui para vocês entenderem, já que vocês já entendem que a receita, né, ela é o documento, tá? A gente tem, em termos de dispensação e aviamento, vou mostrar aqui para vocês do Facebook aqui do Conselho Federal Regional de São Paulo. Vocês conseguem olhar aqui? Dá para vocês verem, não dá? Vou botar aqui. Estão vendo esses três documentos aqui? Tá? Exatamente isso. Receita, tá? Quando a gente estiver falando da resolução 44, que eu vou falar na próxima aula junto com a 344, tá? A receita, ele é um documento, tá? Ele pode ser tanto digital, né? Emitido digitalmente, quanto ele pode ser feito a punho. E é um documento que traz o quê? As informações do estabelecimento prescritor, da clínica, ou do médico, ou do hospital. Ele vai trazer, então, informações como quem é o responsável, quem é o prescritor, qual é o local que atende, informações como telefone, hoje em dia a gente tem e-mail, né, e assim sucessivamente. E as informações relacionadas à prescrição, que é a ordem médica, tá? Então, essa é a receita, a gente chama de receita comum.
Esse é o documento mais comum que a gente utiliza aí para as questões relacionadas à dispensação de medicamentos no Brasil, tá? Então, a receitinha que todo mundo aí conhece, tá? Mas a gente tem três outros documentos. Ai, caramba. A gente tem três outros documentos. Fiz por baixo, tá? Só um pouquinho aqui. Vou diminuir a tela e diminuir demais. Então, não faz bobagem, né? Tá? Então, aí, a gente tem esses outros três documentos, né? Vocês podem olhar aqui. Aqui atrás eu tenho uma receita e esses dois carinhas que parecem um cheque, né? Eles são chamados de notificação de receita. Quando a gente estiver vendo 344, vocês vão entender isso. Mas o que é importante? Esse carinha aqui de trás, branquinho, tá? Que é a receita especial, vou abrir aqui para vocês olharem ele, tá? Só ele é o documento para fazer a dispensação. Importante, né? Quem já trabalha aí sabe, a gente faz sempre ele em duas vias. Uma vai ficar retida, né? Na farmácia e a outra fica receita especial, tá? E a outra fica disponível para a drogaria ou para a farmácia fazer o controle junto à vigilância sanitária. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A receita especial é esse carinha aqui, tá? Tá pequenininho, só um pouquinho para aumentar aqui. Isso, pronto, tá aqui, ó. Então, aqui ele tem... Professor, mas ele é igualzinho uma receita comum. A diferença, né, desse receituário de controle especial, que a gente chama de RCE, tá? É porque além das informações do emitente, tá? Então, eles são emitidos especificamente para cada médico, ou seja, cada médico vai ter um receituário de controle especial, vão ter as informações do paciente, endereço, a prescrição, e eu vou ter aqui embaixo as identificações do comprador, então quem está comprando, e as informações do local dispensador. Então ele difere da receita comum, porque a receita comum não tem isso aqui. Não tem identificação de comprador, não tem identificação de fornecedor. Então isso aqui é o que a gente chama de receituário de controle especial. Ele é emitido sempre em duas vias, uma fica com o paciente e a outra amarelinha fica, né, ele tem duas cores, a primeira branquinha e a que é a via, ela fica, né, com o paciente é amarelinha, tá? Então isso aqui a gente chama de receituário especial. Professor, que produtos são adquiridos né, quando é usado esse tipo de receita? Quando o produto está previsto, né, ou na portaria 20, na resolução 20, perdão, que fala sobre dispensação de antimicrobianos, então todos os antibióticos, né, antibacterianos, antifúngicos, que necessitem de controle especial, eles têm que ser feitos nesse receituário. Hoje, situação de Covid, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, elas não tinham controle especial. Você poderia comprar, né, receber elas com a receita normal. Com a demanda e o uso irracional, a vigilância foi lá e tornou, né? Tanto que tem a questão, alguns amigos meus que são médicos, eles vieram me perguntar porque eles não sabiam, né? Então eu orientei, ó, precisa de fazer no receituário de controle especial. Então hoje, para poder, né, comprar ou receber cloroquina, hidroxicloroquina para o tratamento de Covid, também precisa ser no receituário de controle especial, tá? Então, obrigatoriamente, precisa ser nessa receita. Então, e tem outros produtos, tá? Que estão previstos lá na portaria 344, que também vem receituários especiais. Quando a gente estiver na aula de 344, eu vou mostrar para vocês. Quem tem, né? Deixa eu mostrar aqui logo para vocês o outro, as duas notificações, que aí vocês vão entender, tá? Porque as substâncias, elas são classificadas, tá? De acordo com a vigilância sanitária e as normas. Então, por exemplo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é a notificação de receita, tá? Do tipo A. Professor, né? Cadê ela? Tá aqui. Depois eu vou mostrar, eu vou disponibilizar esse material aqui, ó. Ele diz aqui quais são os tipos de substâncias, né? Então, deixa eu mostrar logo aqui, já estou com ela aberta, tá? Então, ó, para cada tipo de produto, professor, onde é que eu encontro esses produtos? Lá na portaria 344. Então, por exemplo, né? As receitas especiais, né? Que são as chamadas receitas C. Então, as substâncias, elas são classificadas.
ou elas são classificadas como C1, ou elas são classificadas como C5, C4, C2, C2, C3, né? C3 é quem? Talidomida. C2 é quem? Retinóico de uso sistêmico, né? Por exemplo, isotretinoína, o famoso Rakutan, tá? Aqueles que vocês precisam tomar. Aquelas que são, por exemplo, a Acnase, né? As pomadas que são de uso tópico, elas não precisam de retenção de receita, vai na receita comum. Mas os que são de uso, né? Os retinóicos aqui mais, como a isotretinoína, ela precisa, né, de ser dispensada e prescrita no receituário especial tipo C2. Antirretrovirais, né, C4, anabolizantes C5 e outras substâncias que não entram nessa classificação C1. As notificações de receita, né, são esse carinha bem aqui, ó. Ele parece um cheque, que é muito importante, né? O médico, quando ele emite, ele tem que emitir para o paciente, né, a notificação para poder comprar. Então, as substâncias de controle A, né, elas geralmente são substâncias entorpecentes, né, aquelas que causam topor. Vocês chegarem aí na farmacologia, na toxicologia, né, são aquelas que... Vou usar o termo popular que uma vez uma aluna minha usou, deixa a gente lerdo, né? Então, são aquelas que causam sono, são aquelas que fazem a gente perder o sentido, são chamados entorpecentes, tá? Se vocês forem olhar na 344, ó, né, quem são os entorpecentes? Aí tem lá, né, eles podem ser classificados como A1, A2, ou eles podem ter psicotrópicos, né, A3, tá? Depois a gente vai ver especificamente quem é cada carinha desse aqui, tá? Então, quando eles são dispensados, né, quando a substância está na lista A1, A2 ou A3, eu vou fazer a receita normal, sem ser a receita de controle especial, a receita normal, e vou ter que fazer esse chequinho aqui, que a gente chama de notificação de receita, né? O amarelo é o tipo A e o azulzinho é o tipo B, tá? Então tá aqui, ó, receituário de controle especial, notificação do tipo B, substâncias psicotrópicas, e notificação do tipo A, né? Substâncias entorpecentes, se for A1, A2, ou psicotrópicas, A3. Ah, então, o paciente, quando ele recebe uma prescrição, né, ele vai receber uma receita e, junto com essa receita, a notificação equivalente para aquela receita, se ela for uma substância do tipo A, A1, A2 ou A3, ou se ela for uma substância do tipo B. Né? Lá no tipo B, a gente tem a classificação B1 e B2, né? Então, psicotrópicos e psicotrópicos anorexígenos, né? Medicamentos para emagrecer e aqui os psicotrópicos, né? Diazepam, antidepressivos, entre outras substâncias, né? Anfetaminas, etc. Anfetaminas entram aqui nos anorexígenos, tá? Basicamente, vocês precisam entender agora só isso, tá? Então, é importante hoje, caso a minha substância ela atenda o controle especial, eu preciso ter um desses três documentos. Essa aqui vem só, e essas duas aqui, elas precisam, além da notificação, elas precisam acompanhar uma receita, tá? Por quê? Quando o paciente for comprar, esse cheque fica retido na farmácia, tanto o amarelo quanto o azul. Mas a receita, que é a ordem de como ele vai usar o medicamento, por quanto tempo ele vai utilizar o medicamento e assim sucessivamente, fica com ele. Diferente do receituário especial, né? O receituário especial, ele tem aí duas vias, tá? Então, uma via, a primeira via fica com a farmácia e a segunda via fica com o paciente, tá? Por enquanto, vocês só precisam entender isso aqui para depois, a gente vai depois ver lá quem são, as características, né? Porque cada receita, ela tem uma característica. Por exemplo, né? As receitas, as notificações do tipo A, elas são aceitas em qualquer estado do território nacional. Então, por exemplo, se o médico emitir lá em São Paulo uma notificação A, eu posso atender sem problema, Cris, tá? Eu posso atender ela aqui em São Luís. As do tipo B, elas têm algumas restrições, tá? Tem algumas modificações, tá? Mas, em geral, as do tipo B, elas só podem ser recebidas no estado de origem. Então, se eu receber uma notificação no estado de São Luís, no estado do Maranhão, eu só posso comprar aquele medicamento no estado do Maranhão. Se eu for para o Piauí, né, eu moro em Timon, e for no Piauí tentar comprar, eu não vou conseguir, tá? Foram feitas algumas modificações, tem algumas receitas do tipo B que já são aceitas em todo o território nacional. E a C também é aceita em todo o território nacional. Depois a gente vai ver
né, na próxima aula eu vou falar de algumas legislações específicas para vocês, a 344 é uma delas, a gente vai ver essas questões específicas, tá? Mas só para vocês entenderem essa questão aqui relacionada a receituário, tá? Então, receita é a ordem, tá? E prescrição é a ordem, perdão, e receita é o documento. Então, eu posso ter receita e notificação de receita e receita de controle especial, tá? Então, como é que elas devem vir para a gente? Né? Então, tá aqui, ó. Quando vocês receberem uma receita ilegível, incompleta ou que não dá para entender, vocês podem recusar o recebimento nela e justificar legalmente de acordo com o artigo 31 da Lei 5.991. Por quê? Ela diz assim: somente será aviada a receita que estiver escrita a tinta. Aí hoje tem uma atualização da 3021 que diz que ela também pode ser feita de modo digital, tá? Então ela pode ser impressa, não tem problema. Em vernáculo, por extenso e de modo legível, observado as nomenclaturas e os sistemas de pesos e medidas oficiais. Então, por exemplo, o cara pode utilizar miligrama, ele pode pôr mg, tá? É permitido, tá lá na literatura oficial, mas às vezes os médicos eles usam umas siglas, cápsulas, CPS, não pode, ele tem que escrever cápsula, tá? Então tem algumas siglas que elas não estão dentro do que é legalmente aceito, tá? Então é muito importante aí a gente levar em consideração, porque percebe aí que a receita, né, ela tem vários requisitos para que ela possa ser dispensada. Como eu falei para vocês na aula passada, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou nos países da Europa, você só compra medicamento com receita com a receita. Se ela tiver, né, se ela não atender os requisitos legais, aquela receita ela não é, a farmácia ela não atende, né? Brasil que é bagunçado, né? Então, o farmacêutico, eu tenho o grupo de farmacêuticos que eu participo, por exemplo, no Facebook, Farmacêuticos do Brasil, o que mais tem todo dia é gente mandando receita legível pedindo para, né, os colegas traduzirem. É errado fazer isso. Professor, qual seria o correto? Devolver, né, pedir para o paciente retornar ao prescritor. Ah, professor, mas tem a questão relacionada lá dele ter sido atendido no SUS e ter dificuldade. Pois é, mas é aquela questão, né? Princípio de não maleficência. Lembrem-se que a receita, ela não é um documento para o médico e ela não é um documento para a farmácia. Ele é um documento para o paciente. Na receita, a gente tem a prescrição que é a orientação de uso, né? Não adianta você fazer a orientação verbal, porque o paciente, quando chegar em casa, ele vai esquecer. E a referência é para saber que horas ele tem que utilizar, qual a quantidade ele tem que utilizar, por quanto tempo ele tem que utilizar, qual medicamento. Em geral, as receitas não vêm só com um medicamento, vêm com vários. Então, se eu devolvo, se eu atendo, porque eu consigo, né, traduzir aquela receita e deixo meu paciente ir para casa com aquela receita ilegível, ele muito provavelmente vai ter problemas durante o tratamento dele, porque ele não vai lembrar, né? Ele vai ali, na hora ele pode lembrar, mas daqui a 2, 3 dias ele não vai lembrar. Quando ele for consultar a receita, ela está ilegível, tá? Então é muito importante, tá? Por isso que eu estou citando aí para vocês o princípio de não maleficência. É muito importante ter bastante cuidado com essa questão, que a receita ela não é um dispositivo legal para a farmácia ou para o prescritor. Ela é um documento para a terapêutica do paciente. Então, vocês têm que ter isso em mente, porque eu sempre escuto, ah, professor, mas o paciente vai ter que voltar lá no SUS. É melhor ele voltar no SUS do que eu mandar ele para casa com um documento ilegível que ele não vai entender e vai fazer o tratamento errado, tá? Então, lembra aí de princípio de não maleficência, tá? Então, é muito importante, porque eu sempre escuto isso. Ah, professor, mas eu não vou fazer isso porque o paciente vai voltar e vai ser um incômodo para o paciente. Mas tem que pensar, né, no tratamento do paciente. Então, tá lá. Tá? Se todo mundo, se toda farmácia, se todo farmacêutico recusasse, tá, uma receita que não está de acordo com o dispositivo legal, a gente não teria esse problema. Mas, né, tem gente que não está nem aí para o paciente, quer saber de pegar a receita, vender, né, e o paciente que se vire para entender a ordem lá na casa dele. Mas lembrem que a gente tem que agir de forma ética, tá? B, que contiver nome ou endereço residencial do paciente expressamente o modo de usar a medicação. Então, ela precisa, né, conter o nome, conter o endereço do paciente. Por exemplo, para as receitas de antimicrobianos, é exigido também o sexo, tá? E a
a idade. Professor, o sexo, mas se eu olhar Maria, né, não é feminino? Não, né? Porque hoje a gente tem a questão da declaração de gênero, né? Então eu posso ter Maria, que é do sexo masculino. Então, por isso que é importante, né, ter as questões relacionadas aí, a gente tem que fazer a adequação. Então, para os antimicrobianos é necessário para a questão da avaliação estatística e do consumo de antibióticos em geral, porque a gente tem a questão lá das bactérias resistentes, tá? Então, deve conter, né, nome, endereço residencial do paciente, expressamente o modo de usar a medicação. C, conter data e assinatura do profissional, endereço do consultório ou residência e o número de inscrição no respectivo conselho profissional. Quem pode prescrever, né? Prescritores legítimos. Médicos, então pode prescrever qualquer produto para uso humano. Médico veterinário pode prescrever qualquer produto para uso animal. E cirurgião dentista pode prescrever qualquer medicamento para tratamento de pescoço para cima, né? Então, por exemplo, o dentista ele pode prescrever alguns produtos controlados, por exemplo, o paciente tem bruxismo, que é quando ele vai lá e trinca os dentes durante dormir. Então, isso pode ser causado por distúrbios psicológicos. Então, o cirurgião dentista pode prescrever lá um benzodiazepínico, né? Pode prescrever alguns anti-inflamatórios, pode prescrever antibióticos e assim sucessivamente. Exceções à regra, enfermeiro, tá? O enfermeiro, ele pode prescrever alguns medicamentos, mas dentro do âmbito do SUS. Então, tem lá uma lista que a gente chama de RENAME, quando vocês estiverem vendo a disciplina de assistência farmacêutica, né? Vocês vão ver lá, tem uma lista chamada RENAME, que é Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e o enfermeiro, ele pode prescrever e a prescrição dele pode ser atendida, só pode ser atendida também em estabelecimentos do SUS. Então, o que significa o quê? Eu não posso, o enfermeiro não pode lá pegar, prescrever um medicamento e o paciente, né, comprar o medicamento na rede privada. Na minha opinião, isso é um contrassenso, tá? E se é permitido que ele faça a prescrição e a dispensação, ela deveria ser, porque às vezes o paciente recebe a prescrição, tá lá o enfermeiro, ele faz parte do programa de saúde da mulher, o programa de saúde da família, ele pode prescrever os medicamentos que estão na lista, tá? Então, se tem lá, às vezes o posto de saúde não tem o produto, tá? Então, às vezes o paciente ele tem condição, ele poderia comprar, mas não pode, tá? As prescrições emitidas aí por enfermeiras, elas não podem ser atendidas em estabelecimentos privados, tá? Isso é uma restrição aí, só pode ser atendido em órgãos públicos, tá? Em farmácias públicas. Então é importante a gente levar em consideração isso, tá? Existem outros profissionais que eles fazem outros tipos de prescrição. Exemplo, nutricionista pode fazer prescrição dietética, mas aí não está lidando com medicamento. Toda vez que lidar com medicamento for tarjado, por exemplo, o nutricionista ele pode prescrever MIP, por exemplo, ele pode prescrever fitoterápico sem problema, porque é MIP. Mas ele não pode, por exemplo, prescrever um anorexígeno. Aí isso é restrito lá para o médico, tá? Então, existem restrições. Nós, farmacêuticos, fazemos a prescrição farmacêutica, que é exatamente o quê? A gente vai lá selecionar o MIP e vai colocar as orientações para a tomada daquele MIP. Porque antes a gente indicava o MIP, né, um medicamento isento de prescrição, e orientava o paciente de boca a boca. Só que aí o paciente esquecia, lembra? Por isso que eu estou falando para vocês aí que isso vale para o médico, vale para o dentista, vale para o médico veterinário. A receita, ela é para o usuário. Então, são as orientações de uso daquele medicamento. Então, por isso, elas têm que estar legível para o usuário, tá? A mesma coisa vale para a gente. Quando a gente faz a prescrição farmacêutica, tá? A gente vai lá dar as indicações de como deve usar, por quanto tempo deve usar, a quantidade que deve usar e assim sucessivamente, tá? Então, esses são os requisitos que a gente tem aí quando a gente vai lidar com produtos, né, que estão previstos aí no receituário. Então, é importante a gente levar em consideração, tá, esses três critérios aqui, né, legibilidade, atendimento do sistema de peso e medida, identificação, né, do paciente e identificação do prescritor. Então, toda receita, ela deve conter essas informações. Ah, professor, então quer dizer que se a receita não contiver essas informações, ela pode ser recusada? Pode, tá?
Existem algumas exceções, por exemplo, receitas emitidas por órgãos públicos, no SUS. Não vai ter o impresso na receita a identificação do prescritor, mas tem que ter o carimbo, né, o nome do médico e o carimbo dele, tá? Então isso identifica o prescritor lá nas receitas, porque as receitas do SUS geralmente elas são emitidas pelos hospitais públicos, pelos postos de saúde pública e assim sucessivamente, tá? Até aqui, alguma dúvida? Beleza, nós já estamos quase terminando, né? A gente vai só falar até de receita aqui. Então, então esses são os requisitos para o documento. Então, a receita ela tem que conter obrigatoriamente esses três, né, requisitos: legibilidade, indicação e as medidas baseadas no sistema de peso e medida oficial, nome, né, informações do paciente, então informações do paciente e informações do prescritor. Parágrafo único: receituário de medicamentos entorpecentes ou equiparados e demais regimes de controle, de acordo com a sua classificação, obedecerá às disposições da legislação federal. Foi o que eu expliquei para vocês ainda há pouco, né? Qualquer produto que entra na classificação, né, de produtos controlados, quem são os produtos controlados hoje em dia, né? Entorpecentes, psicotrópicos anorexinos, alguns antivirais, alguns, né, retinóicos, antibióticos, que atendem lá a resolução 20, tá? E hormônios, tá? Então, a portaria 344, ela tem uma lista com a classificação e todos os medicamentos que são exigidos para ser controle especial, né? No caso aí a gente tem, na questão da Covid, pegando algo bem recente, alguns produtos para, né, racionalizar o uso, eles entraram para o controle especial. No caso da cloroquina e hidroxicloroquina aí, tá? A azitromicina, ela já estava lá controlada, de acordo com a questão relacionada aos antimicrobianos, que é o que diz a portaria 2019, tá? Então, é necessário aí, então, para o controle especial, tem todo, eu vou falar de dois parágrafos mais próximos, né, que antes o registro ele é feito num caderno, num livro de registro. A gente não faz mais isso, né? Eu vou avançar aqui. Exatamente, ó. Então, artigo 36. A receita de medicamentos magistrais oficiais preparados na farmácia deve ser registrada em livro de receituários. Ok, tudo que a farmácia faz, ela registra. Só que hoje em dia, tanto para o controle especial quanto para o registro das farmácias de manipulação, a gente faz por sistema, não faz mais registro físico, tá? Então, existe a obrigatoriedade aí da gente ter o sistema, tá? Então, tem a lei 11.346 de 2006, que fala sobre, né, o registro, e a instrução normativa 0114 de 2013, que fala exatamente sobre as questões relacionadas aí ao controle e ao SNGPC, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Então, hoje, todo o processo de notificação e registro desses produtos, né, então, eles fazem lá, por exemplo, né, a questão do artigo 37 caiu em desuso exatamente porque a gente tem uma legislação que fala sobre a notificação desses produtos controlados. Então, elas atendem o que dizem as instruções normativas para o SNGPC, tá? Então, esse artigo 37 aqui, ele está em desuso, que a gente não registra em livros, tá? O registro todo ele é feito de forma digital, tá? Então, quando vocês forem farmacêuticos, se a farmácia de vocês trabalhar com produtos controlados, vocês têm que ter um computador conectado à internet, tá? Para poder fazer, é um dos requisitos de estrutura para você poder fazer a dispensação desse tipo de produto. Toda vez que vocês venderem um produto, vocês vão dar baixa no sistema, então vocês vão fazer o cadastro de vocês com o CRF de vocês lá no site da Anvisa, tá? E vocês vão receber junto da Vigilância Sanitária, perdão, a Anvisa não, da Vigilância Sanitária, no caso da estadual. Aí vocês vão cadastrar no sistema e vão ter acesso para poder fazer as notificações por lá, né? As baixas de inventário por lá, tá? Então, hoje a gente faz tudo por sistema digital. Isso, produtos controlados, né? Independente se eles forem os industrializados ou os manipulados, né? Eles seguem o mesmo rito, tá? Todos têm que ir para o sistema do SNGPC, tá?
Artigo único, né? Artigo 37, parágrafo único. Controle de estoque de produtos que trata o presente artigo será feito, ó, mediante registro especial, respeitada a legislação específica para entorpecentes e equiparados às normas baixadas no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, né? Que não é mais esse nome. Agora é Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é o que prevê a portaria 344, junto com as instruções normativas, tá? Então é ela que vai determinar aí para a gente, tá? A questão relacionada ao controle especial de produtos controlados, tá? Então a gente não faz isso, né? Farmácia e drogaria disporão de rótulos impressos para uso na embalagem de produtos aviados, né? Deles constante nome, endereço, estabelecimento, número de licença sanitária, nome do responsável técnico, número do registro do Conselho Federal, tá? Então, esses rótulos são para produtos fracionados ou para produtos, né, manipulados. Então, as farmácias, né, toda vez que eu me referir à farmácia, é estabelecimento com manipulação. Elas têm que padronizar e os rótulos dos produtos aviados por ela têm que constar com esses dados, no mínimo, tá? Então, é importante aí, o parágrafo único. Além dos rótulos que se refere, né, o presente artigo deverá ter impressos os dizeres, uso externo, uso interno, agite quando usar, uso veterinário e veneno, tá? Então, é importante colocar, a gente chama de frases de advertência ou frases de aviso, tá? Então, é importante aí que a farmácia, tá? Ela também, além das informações de identificação do produto, né, constituição, além das informações referentes ao estabelecimento, ela também tem que colocar esses dizeres que eles são obrigatórios, né? Artigo 39, né? Os dizeres das receitas serão transcritos integralmente do rótulo aposto ou conveniente invólucro ou medicamento aviado, né? Esse artigo, eu estou comentando ele para vocês aí, mas ele também cai em desuso porque a gente não faz transcrição mais manual, né? Em geral, quando é preciso fazer, por exemplo, um produto fracionado, eu compro ele a granel, né, em grande quantidade, posso reembalar em pequenas quantidades para vender lá no atacado, tá? Então, o que que vai... No varejo, perdão. O atacado é em grande quantidade. No varejo. Então, eu faço a transcrição. Só que hoje em dia, a gente tem sistemas digitalizados, né? Então, não se faz mais a transcrição manual. Mas é importante que quando for feita a transcrição do rótulo, né, tem que conter data de manipulação, número de ordem do registro receituário, nome do paciente e do profissional que prescreveu, né? Além das informações anteriores, a gente lá para os produtos que foram, né, por exemplo, as farmácias, elas compram suplementos de forma geral, né? Elas compram em grandes quantidades, aminoácidos, proteína, e o que ela faz? Ela reembala em quantidades menores de acordo com o pedido da receita, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso, né? 40, né? Artigo 40, receita em código para aviamento na farmácia privativa de instituição somente poderá ser prescrita por profissional vinculado à unidade hospitalar. Ou seja, um médico de fora, ele não pode preparar uma receita para tu receber naquele hospital, né? É uma obrigatoriedade, tá? Que para eu poder receber o produto dentro do hospital, o médico ele tem que estar vinculado àquela unidade hospitalar. Então é importante a gente levar em consideração isso. Professor, mas eu posso pegar uma receita emitida por um hospital e comprar ela numa farmácia? Pode, não tem problema. O que não pode acontecer é um médico de fora que não faz parte. Aí, lógico que tem algumas exceções, tá? Tem os casos de exceção que são julgadas pela equipe do hospital, médico visitante que está tratando um paciente, ele, né, ele pode ter a condição de visitante, tá? Pode acontecer isso, mas são exceções à regra. Mas, em geral, as farmácias hospitalares só atendem a que a gente chama de clientes internos, né? São os prescritores internos, são os vinculados ao hospital, e os pacientes internados, tá? É importante a gente levar em consideração isso. 41, né? Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos, ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará a confirmação expressa do profissional que prescreveu. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês que de vez em quando eu recebo perguntas. Uma vez uma aluna minha, que era responsável por uma farmácia, recebeu uma prescrição de Viagra, né? Citrato-sildenafila, e a paciente era uma mulher. Está correto ou está incorreto?
Quem pode aí me responder? Justifique sua resposta, né? Comente, como diz a Tata Werneck. E aí alguém pode se manifestar? Vocês já estão tudo dormindo, né? Certeza. Cris, né? Então, incorreto porque é para pessoas do sexo masculino. Vamos lá. Tá correta a prescrição, tá? O citrato sildenafila e os outros medicamentos, eles têm como finalidade tratar a disfunção erétil, tá? Mas o medicamento, os fármacos, o objetivo deles é aumentar a contratibilidade cardíaca. Tanto que minha aluna, né, quando ela me ligou perguntando que ela estava com uma paciente mulher, ela estranhou, ela me perguntou, professor, pode? Aí eu falei, pode. Pergunta para ela se ela é portadora de doença cardíaca. Aí ela perguntou e a mulher respondeu, sou. Aí, porque o médico passou o Viagra para ela. Exatamente porque é uma outra indicação do Viagra, tá? Ele não é restrito ao uso masculino. Lógico que a mulher, ela não vai usar, né, para tratar a disfunção erétil, porque a mulher não tem pênis, né? O órgão genital feminino apesar de ter algumas semelhanças, mas não sofre os efeitos que o órgão masculino. Mas, se vocês receberem prescrições de mulheres, tá? Tendo a prescrição lá, né? Na dúvida, você pode confirmar com o médico. Em geral, os médicos cardiologistas, eles prescrevem para as mulheres, né, medicamentos que agem para disfunção erétil, porque como eles agem em grandes vasos, que é o que o homem tem no pênis, tá? Eles também vão agir no coração. Então, na verdade, eles foram pesquisados inicialmente para isso, né? Mas são mais vendidos para disfunção erétil porque dá mais dinheiro. Tá? Então, toda vez que você tiver lá uma prescrição, que você tiver dúvida, né? Como assim? O limite farmacológico tá, a dosagem está muito alta, ou tiver alguma incompatibilidade, é sempre importante, né, você confirmar com o profissional que prescreveu. Então, ele tem que te dar uma autorização dizendo que está correto aquilo ali. Mas, na dúvida, tá? Às vezes acontece lá de uma prescrição, ela de fato está errada, se você checar que aquela prescrição ela está incorreta e pode trazer risco para o paciente, tá? Aí você pode se negar a atender ela, tá? Exatamente quando você faz a avaliação até que seja dado aí, seja feita uma discussão entre os profissionais para avaliar o risco-benefício, tá? Mas quando isso acontecer, vocês podem confirmar, tá aí o nosso direito, né, de interagir com o profissional prescritor, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Cuidado porque na manipulação, às vezes o médico pede para colocar na mesma forma farmacêutica dois princípios ativos que são incompatíveis. Vocês vão olhar isso na farmacotécnica, tá? Você chegar lá na farmacotécnica, vocês vão ver questão de compatibilidade. Mas, por exemplo, eu nunca posso colocar dois princípios ativos na mesma forma farmacêutica, sendo um ácido e uma base. Né? Quimicamente, a gente sabe que um ácido com uma base, eles se neutralizam e a gente perde os ativos. Então, no caso aí das manipulações, tem que ter bastante cuidado, porque às vezes o médico, ele pede. E essa questão da manipulação é o do farmacêutico, é o farmacêutico que vai definir se vai ser uma forma farmacêutica, se serão formas farmacêuticas diferentes e assim sucessivamente. Se puder colocar os dois ativos na mesma forma farmacêutica, ok, ele vai fazer. Se não, ele vai fazer de acordo com os preceitos técnicos, tá, da manipulação. Então é importante a gente levar isso. Artigo 42. Na ausência do responsável técnico ou do seu substituto, será, né, vedado o aviamento de fórmula que dependa de manipulação ou substâncias de controle especial. Então não pode, né, não pode haver dispensação de produtos manipulados, nem de produtos, né, de controle especial na ausência do farmacêutico. Farmacêutico saiu para o almoço, né? Vamos lá, expectativa e realidade. Tem um armáriozinho de produtos controlados. Expectativa, o que ele deve fazer? Trancar o armário e levar a chave com ele para que durante a saída dele para o almoço não haja dispensação de produto controlado. Realidade,
o farmacêutico entrega a chave para o, né, auxiliar de farmácia ou para o estagiário e continua se fazendo. Só que se a vigilância sanitária, né, for lá e descobrir que você está dispensando produto controlado ou produto manipulado e o farmacêutico ele não tiver presente ou o seu substituto, é ato de infração, tá? Então, cuidado com isso aí, que a expectativa é uma, que a lei manda, só que às vezes a realidade é outra. Estou contando para vocês o que vocês vão ver no mercado de trabalho e como eu disse para vocês, né? Vai depender de vocês se vocês vão fazer o certo ou se vocês vão fazer o errado, tá? Aí vai dar consciência de vocês, espero que vocês façam o certo. Artigo 43. Registro de receituário de medicamentos sob registro de controle especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar sua verificação de autenticidade. Né? A rasura, quando você coloca lá, por exemplo, era para ter escrito um 8 e o cara botou um 9, né? Por exemplo, acontece muito isso com troca de ano. Né? O ano passado foi 2019, aí esse ano é 2020. 2020 tem que ser escrito por extenso, né? O 2020. Aí o cara vai lá e bota 2019. Ele, caramba, errei. Aí ele vai tentar fazer uma rasura, né? Vai tentar transformar um em 2 e o 9 em 0. Não pode. Emenda é quando você coloca alguma coisa que faltou, né, no meio da frase. Tá? Então, tudo isso pode, né, ele é considerado alterações de autenticidade. Então, não pode ter nem rasura, nem emenda, nem irregularidades que possam checar. Né? Por exemplo, uma vez aconteceu comigo quando eu trabalhava na farmácia. A receita tinha duas canetas diferentes, duas tintas de caneta azul diferentes. Aí eu estranhei e o paciente me disse que o médico tinha, né, a caneta tinha acabado. Na dúvida, o que foi que eu fiz? Eu liguei para o médico e perguntei, e de fato ele tinha confirmado. Ele disse, não, é porque eu estava escrevendo com uma caneta e acabou a tinta e eu peguei outra caneta e deu diferença de cor, mas fui eu que fiz isso. Então eu confirmei com ele, tá? Mas aí tem que ter bastante cuidado porque às vezes tem paciente que altera, né? O médico manda lá comprar uma caixa de antibiótico. Aí o paciente vai lá, né, para fazer um estoque, produto controlado, ele tenta trocar aquele 1 por 2 ou 1 por 3. Então tem que ter bastante cuidado, que principalmente aí os produtos controlados, né, eles, né, vocês terão um problema com a vigilância sanitária se vocês aceitarem, né, notificações ou receitas especiais com rasuras e emendas, tá? Não pode. Então tem que ter bastante cuidado. Beleza? Dúvidas? Então, as sobreviventes, né? Lícia, Ivanilda, Tayane, Jéssica e Cris, né? Só Lícia me respondeu, então eu estou partindo do pressuposto que Ivanilda, Tayane, Jéssica e Cris já dormiram, tá? Pronto, Cris acordou. Bruna também acordou, né? Ah, tá. Porque se não se manifesta, eu parto do pressuposto que vocês, ó, pronto, né? Ó, Jéssica falou oi, Jéssica não sabe nem onde é que ela tá, né? Brincadeira, crianças. Só pra gente descontrair aí, tá? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida,